Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Jornal da Marcenaria Moderna. Eu sou Robert Coriolano e ensino donos de marcenaria a ter uma melhor gestão na sua empresa e aumentar os seus níveis de faturamento com móveis planejados. O episódio de hoje vai ser o seguinte: como organizar as finanças da sua marcenaria e, a partir, logicamente, daí, trabalhar com mais segurança e garantir mais lucro. Então, esse que você vai ver aqui, esse episódio de hoje, esse jornal de hoje, você nunca viu igual. Eu posso te afiançar isso. O que você vai ver realmente é surreal. Isso vai mudar a tua maneira de ver, a tua maneira de agir, de pensar em relação à sua marcenaria. Então, fique ligado, fique comigo até o final deste jornal, desse episódio, e eu tenho certeza que tudo aquilo que vai ser colocado aqui, todo o conteúdo que foi preparado para você vai ser de extrema valia, ou seja, você vai ser realmente beneficiado com isso, vai ser de muita utilidade para que você possa ter uma melhor gestão, principalmente agora com esse tema, uma melhor gestão financeira da tua marcenaria e obter ainda mais sucesso. Então, vamos lá? Vamos ao mais um episódio do nosso Jornal da Marcenaria. Ter as nossas contas sempre na ponta do lápis, ela pode te ajudar realmente a trabalhar com mais segurança e garantir mais lucro. Uma marcenaria, afinal de contas, ela não é feita apenas de belos projetos, de belos móveis planejados. Na verdade, há todo um conjunto de fatores que são importantes e são essenciais para você ter realmente um negócio de sucesso. Afinal, certamente a sua vontade é continuar fazendo com que o teu negócio cresça, criando projetos incríveis para os teus clientes, projetos de imóveis planejados. E ainda, logicamente, ter o que todo mundo quer, ter resultados financeiros para que você possa continuar ainda muito mais tempo se perpetuando nesse mercado. Quem sabe pensar até numa aposentadoria. Ainda para mim é muito cedo isso, mas a gente realmente tem que se preparar. Quando a gente quer alguma coisa, o nosso foco, eu quero alguma coisa, eu vou projetar alguma coisa para o meu futuro. Eu não vou esperar o futuro chegar. Eu tenho que implementar ações hoje para que eu possa trazer aquela minha vontade do futuro para o presente e implementar ações hoje, para que quando o futuro chegue, ele já está realizado. Tudo aquilo que eu pensei, tudo aquilo que eu idealizei para aquele momento. Então, é assim que se faz. Então, para isso ser realmente factível, se realizar, é sempre muito importante você ter uma organização financeira. Esse é um dos calos, uma pedrinha no sapato de todo dono de marcenaria. Como fazer uma boa gestão financeira da sua empresa. E não é só da marcenaria, de todos de uma maneira em geral. Qualquer negócio, qualquer empresa, ela sempre se preocupa muito com isso. Porque, afinal de contas, a não ser que você tenha um negócio filantrópico, que o teu objetivo não seja lucro. Aí você não vai se preocupar com isso. Mas ainda assim, mesmo que seja para filantropia, você vai ter que contar com contribuições, com doações e você vai ter que ter um controle sobre isso. Então, qualquer que seja o negócio, tá certo? Não é diferente do nosso da marcenaria e que a gente tenha que ter essa preocupação. Então, por exemplo, o Sebrae, O Sebrae, que ele é um órgão que faz esse tipo de pesquisa, ele sempre mostra a importância, tá certo, dos desafios, que é ter uma boa organização financeira. Então, traz sempre para os microempreendedores individuais algumas informações, alguns toques que são bem interessantes. Então, por exemplo, segundo um estudo realizado pelo Sebrae, apenas 50% dos empresários eles fazem contas ainda no papel. 50% ainda fazem conta no papel. E 51%
né, de todos os empresários não tem registro do seu próprio salário. Salário de empresário é o quê? Um prolabore. E não fazem registro disso, já que tiram, pouco a pouco, vão tirando do caixa da empresa, tá certo? Cada vez, né, para poder atender a uma necessidade sua pessoal. Isso tudo, né, as informações do Sebrae, além de que 34% dos empresários não acompanham o seu saldo de caixa. E 33% disseram nessa pesquisa não estar satisfeitos com os seus resultados financeiros, né, do seu negócio. Então, é um tema realmente extremamente interessante para você que é dono de marcenaria, assim como eu. Então, fique ligado. O que é que você precisa fazer para ter uma boa gestão financeira do teu negócio? A primeira dica que eu te daria seria o seguinte: mude o seu pensamento. Nada vai mudar na sua empresa se você não mudar. Se você não mudar a tua maneira de pensar e de agir. Então, é imprescindível a primeira mudança acontecer em você. Normalmente, a gente costuma atribuir, né, a responsabilidade de resultados a outrem, ou seja, a outras pessoas. Mas não é bem isso que funciona, né, o que retrata a realidade. Tudo é reflexo das tuas ações. Você, enquanto empreendedor, você, enquanto dono. Os resultados da tua empresa, eles são resultados das tuas ações, das tuas estratégias. Então, se você mudar a sua maneira de pensar e de agir, aí as coisas realmente funcionam. Então, a primeira dica é exatamente essa: mude o seu pensamento. O primeiro passo para melhorar a sua marcenaria, as finanças da sua marcenaria, vai começar exatamente aí. E isso começa no dia a dia, na maneira como você enxerga pequenas coisas e de como você vê o seu dinheiro. Por exemplo, é muito comum chegar na sua marcenaria, tá faltando ali uma corrediça. O que você faz? Você mete a mão no bolso e manda ali, tá certo? Para pagar aquele incêndio, manda um colaborador teu, por exemplo, ir lá pegar uma corrediça. Você meteu a mão no seu bolso, ele foi lá, ele pegou, trouxe rapidamente a corrediça para você não parar a tua linha de produção. Mas e o registro? E o registro dessa ação, tá certo? E o valor, o dinheiro saiu do teu bolso e não do caixa da tua empresa. Então você tem que mudar realmente isso, você tem que mudar isso. Ao invés de pensar, né, que tem todas as contas na sua cabeça, lembre-se que uma boa organização pode te ajudar a aumentar os teus lucros. Eu só vou conseguir enxergar como está a minha administração financeira, as finanças da minha marcenaria, se eu tiver uma organização, se eu tiver, por exemplo, uma planilha onde eu lance absolutamente tudo ali, onde eu faça todos os registros de entrada, de saída, de provisões, ou seja, para lançamentos futuros, enfim, comece a mudar realmente a tua maneira de pensar para que você possa mudar a tua maneira de agir. E você vai observar que você vai passar a ter uma organização muito melhor. Você vai tirar todos os registros da sua cabeça, tá certo? E ficar ali ligado à sua memória e vai passar isso para uma planilha. Você vai passar a ter uma melhor visão. Você vai enxergar melhor, tá certo? Você vai enxergar melhor a organização e a administração, a saúde financeira da tua marcenaria. Faça isso, você que é dono de marcenaria, você vai passar a ter um controle melhor, você vai passar a ter uma gestão melhor financeira da tua empresa e você vai possibilitar gerar mais lucratividade, melhorando assim os resultados do teu negócio.
Uma outra dica, né, que eu poderia passar a você, uma outra sugestão, para que você possa ter uma melhor organização financeira da tua marcenaria, seria você trabalhar melhor a precificação. Você, que é dono de marcenaria, assim como eu, quem é que estabelece, né, a política de precificação da tua empresa? Você trabalha com consultores de vendas? Você tem consultores de vendas autônomos que fazem vendas para você também? Ou é você que faz a venda direta dos teus projetos? Como é que funciona isso na tua empresa? E como é que você estabelece essa política de precificação da tua empresa? O preço dos teus móveis planejados, ele também faz parte, você tem que entender que ele faz parte de uma boa organização financeira, já que além de considerar as suas horas, né, de trabalho, de todos os teus colaboradores, tá certo? Você tem que levar em consideração todo o material utilizado e também é preciso conhecer, além do mercado, e garantir também uma competitividade. Então, eu tenho que ficar ali antenado, logicamente, fazer a minha política de preços, a minha precificação, mas eu não posso ficar distante e nem alheio àquilo que rola no mercado, aquilo em que a concorrência também está fazendo, porque isso pode ser um fator de competitividade. Então, muitos, né, eu não vou dizer que está errado, não posso dizer que está errado, alguns profissionais desse segmento, alguns donos de marcenaria, eles estabelecem a sua política de precificação da seguinte forma: ele pega todo o custo de matéria-prima, né, não seria custo, na realidade sim, a despesa de matéria-prima para aquele projeto, e ele estabelece um fator. E normalmente é um fator de 100%, ou seja, ele pega todo o material, né, a despesa com o material e multiplica por 2. Exemplo, para esse projeto eu vou gastar 5.000, 5 mil reais de material, então o meu preço vai ser de 10 mil. Torna a dizer, muitos ainda trabalham assim, eu não vou dizer que está errado, porque se está dando certo para você até hoje, muito bem. Mas existe uma maneira mais assertiva de você estabelecer a tua precificação. Você leva em consideração os teus custos fixos, você leva em consideração os teus custos variáveis, você leva em consideração com isso o teu custo total. O que é custo fixo? Custo fixo são todos aqueles custos que você tem, independentemente de você ter uma venda ou não. Exemplo, aluguel. Se eu não tenho, né, um condomínio, um imóvel próprio ali para a minha marcenaria, tá certo? O que é que vai acontecer? Eu vou ter que pagar aluguel. E esse meu aluguel, ele é um custo fixo. Se eu vender, eu vou ter o custo do aluguel. Se eu não vender, eu vou ter que pagar o aluguel da mesma forma. Então, eu não posso esquecer que eu tenho custo fixo e que na hora que eu for estabelecer a minha precificação, eu tenho que ter isso também lançado lá na minha planilha, ok? E custo variável? Custo variável é tudo aquilo que varia na medida em que varia a tua produção. Exemplo, energia. Quando a máquina trabalha mais, que eu tenho alta produção, alta venda, o que acontece? O meu custo de energia elétrica ele vai aumentar. Então, vai ser um custo variável, ok? Então, eu não posso deixar também de considerar isso na hora que eu for lançar lá na minha planilha, minha precificação. Custo de manutenção. Se a gente vendeu muito e está no 12 trabalhando, eu vou trabalhar mais. Isso vai desgastar mais rápido o meu equipamento. E eu vou ter que ter manutenção, vou ter que ter peças de reposição. Isso vai aumentar o meu custo. E esse é um custo variável. Varia na medida em que eu vario as minhas vendas e, logicamente, a minha produção. Deu para entender? E eu não posso desprezar isso, porque senão o que vai acontecer? Vai chegar no final do mês, você vai pensar e dizer assim, pô, cara, eu até tive boas vendas esse mês,
mas não sobrou nada no caixa. Por quê? Porque você não está levando em consideração determinados fatores na hora de estabelecer a sua precificação. Mas os boletos vão chegar. Os boletos vão chegar. É o boleto do aluguel, o boleto da luz, né? O boleto da internet. Vai chegar. E aí eu vou ter que pagar. Aí é por isso que depois lá no final não sobra dinheiro no caixa. Então fique muito atento a isso. Estabeleça realmente uma política correta de precificação para que você não perca, certo, competitividade, mas que você também não perca lucratividade no teu negócio, né? É como um programa, né? Isso, tá certo? É como se você tivesse realmente uma programação, um programa. Cara, eu tenho que ter ali um programa, uma planilha que vai me dar isso, que vai me estabelecer isso. Beleza? Então, é isso. Você tem que garantir preços justos, né, ao teu cliente, ao mercado. Mas você não pode ser injusto com o teu negócio. Tá certo? O teu preço tem que cobrir realmente, absolutamente, todos os teus custos. Então, saiba quanto custa a hora de trabalho do teu colaborador, saiba quanto você gasta de matéria-prima para a produção de cada móvel, saiba como calcular o lucro sobre cada projeto da tua marcenaria e fazer com que isso se encaixe nos valores dos teus projetos e que eles estejam também encaixados ao mercado, tá certo? Da sua região, para que você também não fique de fora e perder competitividade. Então, faça isso, certamente você, dono de marcenaria, assim como eu, você vai ter uma melhor gestão da tua empresa e isso vai te permitir também aumentar os teus níveis de faturamento, tendo preços mais justos, mais adequados ao mercado, vai te permitir aumentar o seu nível de faturamento com móveis planejados. Vamos fazer aqui uma pausazinha, uma hidratada. Então, o que mais a gente poderia fazer para organizar melhor as finanças da nossa marcenaria? Você que é empresário, você que é dono de marcenaria, assim como eu, você sabe o que é fluxo de caixa? Você utiliza essa ferramenta, fluxo de caixa, no teu dia a dia? O nome já diz fluxo de caixa. Ele vai te mostrar a fluxogramação, o fluxo que o teu caixa da tua marcenaria está tendo dia a dia, ok? Então, eu preciso ter um perfeito uso dessa ferramenta, fluxo de caixa. Você faz isso, sim ou não? Você pode até pensar, né? Não, mas isso aí eu faço, cara. Eu tenho ideia de quanto entra e de quanto sai. Torna a dizer, fazer as coisas de forma, né, apenas na memória, isso pode te causar algum problema em um determinado momento. Estava trabalhando, né, fazendo o meu fluxo de caixa e nós tínhamos, na nossa empresa, pensamos em fazer um investimento. Pensamos em fazer um investimento num outro equipamento que estava sendo necessário para a nossa marcenaria, para aumentar a nossa produção. E aí, conversando, né, com o meu sócio, ele me perguntou assim, mas nós temos caixa para isso? Nós vamos ter esse valor em caixa para isso? Aí eu disse para ele e respondi assim, como o valor não é muito alto, tá certo? Como o valor não é muito alto, dá para a gente fazer um encaixe aqui no nosso fluxo de caixa, colocando ele como provisão. Nós não temos condições de fazer esse investimento na semana que vem, mas olhando aqui no meu fluxo de caixa, eu estou observando que no dia 25 desse mês, nós vamos ter caixa para isso. Nós vamos ter valor suficiente em caixa para fazer essa provisão, ok? E fazer esse aporte, fazer esse investimento. Então, olha só, eu respondi que no dia 25 nós vamos ter esse valor em caixa para fazer esse investimento. Mas como é que eu respondi isso para uma projeção futura?
Porque eu faço uso do fluxo de caixa. Ele me mostra isso claramente. Então, o fluxo de caixa, ele funciona como se fosse uma bússola. Você sabe o que é uma bússola? Aquele instrumento, né, quando a gente está andando na selva, em qualquer outro lugar, que ele te dá um norte. A bússola magnética, a agulha sempre está voltada para o norte. E aquilo ali vai sempre te guiar. A orientação para onde seguir, aonde eu quero chegar. Tá certo? Então, esse é o fluxo de caixa. É como se ele fosse uma bússola. Ele vai te levar, ele vai conduzir e te permitir tomar uma decisão, né, correta para aonde você deve seguir, aonde você deve caminhar, levando em consideração aonde você quer chegar. Então, é como se fosse, né, um programa que te dá um panorama geral do teu negócio, com informações de tudo que entrou com vendas e de tudo que saiu com gastos. E ainda também, logicamente, vai te responder em relação ao lucro. Então, tudo você vai lançar ali, contas a pagar, contas a receber, tá certo? E provisões. Então, o fluxo de caixa, ele te ajuda a ter um controle muito maior e muito melhor da situação financeira da tua empresa. Se você ainda não faz uso dessa ferramenta, você, que é dono de marcenaria assim como eu, passe a fazer. Você vai ter uma melhor gestão, tá certo? Da tua empresa, do teu negócio e vai te permitir certamente aumentar os teus níveis de faturamento, vai te permitir tratar melhor todas as questões, por exemplo, de investimentos a serem feitos e isso vai te permitir aumentar faturamento com móveis planejados. E é isso que a gente quer, melhor gestão e melhor faturamento para o nosso negócio, para a nossa empresa. Uma outra dica, uma outra sugestão que você pode e deve fazer também é fazer uso, né, do capital de giro. Qual é hoje, eu pergunto a você, qual é hoje o capital de giro que você tem na sua empresa? Quanto é que você tem de capital de giro para poder manter o teu negócio em funcionamento? Para poder fazer, por exemplo, a previsão de investimentos. Você faz uso disso? Você utiliza o capital de giro? Teve um determinado período, né, na nossa empresa que foi bem complicado, né? Ali no início da pandemia, vamos assim dizer, né? Para poder você ter a ideia do tempo. Então isso aí já faz o quê? Caminhando para 3 anos, tá certo? Nós tivemos uma dificuldade, assim como muitas empresas também passaram nesse período com dificuldade. Por quê? Muitos dos nossos clientes tiveram dificuldades para honrar os seus pagamentos. Ou seja, muitos clientes atrasaram o pagamento. Por quê? Porque alguns desses clientes trabalhavam com comércio. E aí, se ele não tinha o comércio dele em funcionamento, ele teve dificuldades para isso, para poder pagar. E como é que nós conseguimos sobreviver a esse período? Como a gente conseguiu, né, driblar, digamos assim, esse problema? Com capital de giro. Mas, afinal de contas, Robert, o que realmente é o capital de giro? Capital de giro é como se fosse uma reserva nas suas contas. E ele pode ser construído aos poucos em cada projeto. Então, por exemplo, eu vou tirar de cada projeto que eu fizer 5%, 10%, 15%. Depende do que você quer e de quanto você quer ter em capital de giro. Mas tire um valor, reserve um valor para você poder tirar e fazer a composição
de um capital de giro. É como se fosse uma poupança forçada, algo mais ou menos assim. O capital de giro, como o próprio nome diz, é um capital, é um valor que vai permitir à tua empresa girar, continuar girando, tá certo? Ou seja, em funcionamento, mesmo quando você atravesse um problema, uma dificuldade, como esse exemplo que eu acabei de dar. Atrasos de cliente é comum. Isso não acontece na tua empresa? Acontece na minha também. Só que eu tenho que ter uma alternativa para isso. Eu não vou permitir que a minha empresa pare por falta de capital de giro, que é justamente para manter ela girando em funcionamento. Então é isso, meu amigo. Ele serve para te dar segurança caso alguma coisa aconteça fora daquilo que foi planejado por você, como atraso de pagamentos de clientes, ou então você possa enxergar, por exemplo, uma oportunidade. Vou te dar um outro exemplo. Nós tivemos uma oportunidade recente de comprar um lote de matéria-prima, de chapas, que estava num preço excepcional. Era um fornecedor que estava ali, acho que já pensando em fechar as suas atividades, e ele tinha um material estocado. E aí ele colocou no mercado isso com preço de 30% abaixo do preço normal. O que foi que nós fizemos? Tiramos a reserva ali do capital de giro e investimos nessa oportunidade. Compramos a matéria-prima com 30% de desconto, mas logicamente lá na tua precificação você mantém o preço normal. Essa tua lucratividade vai aumentar. Deu para perceber? Então, capital de giro é isso. Você ter a oportunidade ou para passar um sufoco ou para fazer um investimento de uma oportunidade ali de um grande negócio. Fazendo isso, instituindo essa ferramenta também de gestão, você que é dono de marcenaria, assim como eu, lá nas tuas atividades, diárias, cotidianas, você vai passar a ter uma melhor gestão sobre a tua empresa e certamente, como eu te dei um exemplo agora, ter a possibilidade de aumentar os teus níveis de faturamento. Você com capital de giro, investiu, teve uma maior lucratividade, pode aplicar um preço ali naquela condição mais competitiva. Faça isso, certamente você vai ter ainda mais resultados. Um outro momento que você tem que ficar muito atento a uma ferramenta. Não é uma ferramenta, é um instrumento. São os contratos. Você, que é dono de marcenaria, todos os teus projetos você vende estabelecidos ou baseados em um contrato. Você tem isso. Por que é importante você ter contrato e o que isso tem a ver, Robert, com a administração financeira da minha empresa? Contrato com finanças? Claro, tem tudo a ver. Deixa eu te dar um exemplo. Lá atrás, lá nos primórdios, e foi exatamente a partir desse exemplo que eu vou dar aqui para você, dono de marcenaria, que nós passamos a trabalhar somente todas as vendas mediante assinatura de contrato. Então fica ligado, preste atenção nesse exemplo. Nós estávamos ali iniciando a nossa empresa e naquele afã, querendo realmente vender, e a gente precisava vender naquele momento, tínhamos um closet para fazer. Era um closet relativamente pequeno, mas de um bom valor para nós ali naquele momento. E ali fazendo a venda, operando ali com o cliente para fazer aquela venda, eu desprezei um fator importante. Eu queria fechar a venda e fechei a venda. Peguei a entrada do cliente, dei para ele um recibo ali na hora, aquele recibo mesmo, talãozinho, sabe aquele talão de recibo? Preenchido ali na hora, dei para ele a entrada, o recibo da entrada. E ficou acordado que o saldo restante seria pago na entrega dos móveis.
E aí nós pegamos com a entrada, compramos toda a matéria-prima, tá certo? Fizemos o adiantamento, porque naquela altura eu trabalhava, né, terceirizando os meus projetos, ou seja, eu fechei uma parceria com uma marcenaria que executava os meus projetos. Então eu peguei já parte desse valor da entrada, adiantei 50% para a execução do projeto, o restante eu comprei de matéria-prima. Executamos o projeto, montamos o projeto, beleza. Só que nesse interim, o casal lá teve um problema, né, de ordem interna e acabou se separando. E aí, meu amigo, pense numa dificuldade para receber esse dinheiro. Por quê? Eu cobrava dele e ele dizia: ah, mas ela ficou na casa, então ela que ficou com os móveis, ela que tem que pagar. E eu cobrava dela. E ela dizia: não, mas quem mandou fazer esses móveis foi ele, então ele que tem que honrar, ele que tem que pagar. Ó, foi complicado, eu acampei na frente dessa casa, eu fechei, né, o cerco em cima desses clientes. Resumindo, não recebi esse dinheiro, levei um toco. Sabe por quê? Porque eu não tinha um contrato, eu não tinha como executar esse cliente. Então, entendeu por que contrato tem tudo a ver com a administração financeira da tua empresa? Você pode pensar e parecer que não, mas é a garantia que você pode ter de recebimento, ok? Então, seja lá como você fez, né, como você estabelece ou elabora o teu contrato, sempre faça todas as vendas mediante contrato. Não importa o tamanho do projeto realizado, o contrato é uma parte extremamente importante para manter a segurança, né, da sua marcenaria e dos seus clientes também. Você tem que mostrar que isso é importante para você, né, para você empresário, você empreendedor, e também para o teu cliente. É garantia para ambas as partes. Para ele, cliente, a garantia de que você vai entregar o teu produto, o projeto. E para você, a garantia de que o teu cliente vai honrar, vai pagar aquele projeto. Então, por isso vale sempre a pena você formalizar as suas negociações, detalhando todo o serviço, o prazo, os valores e principalmente as formas de garantia e as formas de pagamento. Isso é extremamente importante. Além disso, é sempre muito importante também você emitir um recibo de entrega do projeto assinado pelo cliente. Um recibo de entrega. Foi entregue o material, projeto assim, assim, conforme orçamento, número tal, cumprido todas as questões de qualidade e prazo de entrega acordado. Quando o cliente assina isso, ele está te dando a garantia de que você entregou o projeto conforme foi acordado e conforme foi lançado lá naquele contrato. Pronto, você já tem ali a garantia, tá certo? De que o cliente recebeu e vai ficar muito mais fácil para você cobrar se você tiver algum tipo de problema, como eu tive no passado. Então fique atento. Não abra mão de todas as vendas serem feitas mediante contrato. Isso é muito mais segurança a você e ao seu cliente também. E isso vai permitir a você, que é dono de marcenaria, assim como eu, a ter uma melhor gestão da administração financeira da tua empresa e vai te permitir, sim, aumentar os teus níveis de faturamento em imóveis planejados, porque você vai passar muito mais segurança ao mercado e principalmente aos teus clientes direto. Faça isso e você vai obter ainda mais sucesso. Uma outra ideia, uma outra sugestão é a seguinte: isso não pode faltar no teu planejamento. Mas a ideia, o planejamento que eu digo, financeiro, é o seguinte, a sugestão: definição de metas, estabelecimento de metas. Aí eu te pergunto, você dono de marcenaria, quanto você quer faturar agora, já neste mês? Qual é a tua previsão de faturamento para esse mês?
Qual é a tua previsão de faturamento para o mês seguinte? Qual é a previsão de faturamento para o próximo trimestre, para o próximo semestre e para esse ano da tua marcenaria? Você tem isso? Você tem isso estabelecido? Você estabeleceu as metas para a tua empresa para curto prazo, médio prazo e longo prazo? Se você não fez isso, eu sugiro que você faça. Quando você estabelece metas, fica muito mais fácil você poder administrar as finanças da sua marcenaria. Mas como assim? Lógico, se eu estabeleço metas, eu consigo fazer um orçamento. Orçar não para dar preço, né, para cliente, mas um orçamento da minha empresa, aonde eu vou lançar ali o que eu vou vender e tudo que eu vou gastar, tá certo? Quando eu faço isso, que eu trabalho com projeções, que eu trabalho com metas, fica muito mais fácil eu fazer essa administração, né, financeira da minha empresa. Eu vou poder investir, por exemplo, em conhecimento, eu vou poder investir em capacitação para os meus colaboradores? Eu só vou poder responder isso se eu tiver metas estabelecidas, que aí depois lá nos meus controles, lá no meu orçamento, eu vou poder lançar isso. Se eu não tiver definição de meta, cara, eu não sei para onde eu vou, como é que eu vou saber aonde eu vou chegar? Qualquer lugar vai servir. Não, eu tenho que ter um rumo, eu tenho que estabelecer metas para a minha empresa, eu tenho que estabelecer números, porque é isso que vai me motivar, tá certo? É isso que vai me fazer planejar quais serão as ações estratégicas que eu vou desenvolver e vou implementar para atingir aquelas metas. Se eu não tenho meta, eu não tenho foco. Se eu não tenho foco, meu amigo, fica muito difícil realmente eu correr atrás. Eu tenho que ter foco, eu tenho que ter, né, foco a partir das minhas metas estabelecidas. Então, com as suas contas lá, né, no papel, outras questões são muito importantes e essa é uma delas, definição de metas, números. Aonde você quer chegar com o seu negócio? Quanto você quer crescer em faturamento, por exemplo, nesse ano agora de 2023, comparado a 2022? Quanto você quer crescer? 10%? 20%? 30%? O que você gostaria de conquistar realmente esse ano? Eu quero ser a empresa referência na minha cidade. Eu quero ser a maior marcenaria em vendas, em faturamento, com móveis planejados na minha cidade. Beleza, eu quero, mas para eu querer, eu tenho que colocar metas. E depois eu tenho que ter foco direto. E depois eu tenho que ter um planejamento estratégico para que eu possa instituir ações para que eu possa alcançar aquelas minhas metas. Então isso precisa também estar registrado. E não é basta eu ficar pensando, eu quero ser maior. Não, cara, bota isso realmente. Quando eu falo no papel, não é no papel, faça uma planilha, estabeleça isso, estabeleça essas metas, né? Registre isso, tá certo? Faça um plano realmente aonde você quer de fato chegar a partir dessas metas estabelecidas. É muito importante você definir, por exemplo, uma meta que seja alcançável, uma meta que seja real, realizável. Não adianta eu ficar colocando aqui metas utópicas, coisas que eu não vou conseguir realmente realizar. Então, estabeleça uma política, por exemplo, de crescimento passo a passo, passos menores no início para curto prazo, passo um pouco maior, né, para crescimento a médio prazo e um passo longo de crescimento de longo prazo
por exemplo, para o próximo ano ou para o final deste ano, ok? Mas estabeleça metas que sejam realizáveis para não desmotivar você e, consequentemente, a sua equipe. Assim, aos poucos, você vai chegando sempre mais longe. Mas eu tenho que saber exatamente aonde eu quero chegar. Quando eu definir essas metas, quando eu e você definimos essas metas, a gente certamente melhora, né, para mim e para você que é dono de marcenaria, também a possibilidade de você ter uma melhor gestão da tua empresa, porque você vai ter ali tudo estabelecido, tudo planificado e vai permitir eu aumentar os meus níveis de faturamento com móveis planejados. Porque eu quero crescer 10%, eu vou ter que aumentar as minhas vendas em 10%. Eu quero crescer 20%, eu vou ter que aumentar em 20% as minhas vendas. E aí, quais são as ações que eu vou ter que implementar para isso? Para eu poder realmente chegar lá, eu vou ter que fazer o quê? Como eu vou captar mais cliente? Como eu vou investir mais, por exemplo, em mídias sociais? Para melhorar, né, a visibilidade da minha empresa. Eu vou trabalhar, por exemplo, com tráfego, tá certo? Orgânico, tráfego pago, para chegar mais rapidamente a esses nichos de mercado. É assim que você vai fazer. Isso vai te permitir, mais uma vez, dono de marcenaria, melhorar a gestão da tua empresa e aumentar os teus níveis de faturamento. Uma outra coisa que não pode faltar. Você vai dizer para mim assim, Robert, mas essa daí é clichê. Essa todo mundo, né, já conhece. Todo mundo conhece, mas nem todo mundo faz. Então, a outra dica, a outra sugestão seria definir e não misturar as contas pessoais, pessoa física, né, com as contas empresariais, ou seja, conta, né, da pessoa jurídica. Isso todo mundo sabe, mas nem todo mundo faz. É muito comum isso. E num determinado momento, mesmo sabendo disso, né, na nossa empresa, nós já sofremos com isso num determinado momento. Porque você, no início ali, sem dinheiro para investir, sem marcenaria para você, né, poder produzir os teus projetos, sem o conhecimento do mercado. Tinha conhecimento, sim, de gestão, tá certo? De investimentos, de aplicações, de tudo, mas o mercado não. E muitas vezes, como eu disse, você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. E esse é um erro clássico, é um erro muito mais comum do que você imagina. Então, estávamos ali no início e o que a gente fazia? Pegava o pouco dinheiro que a gente tinha, nós, pessoa física, e colocávamos ali no nosso negócio, tá certo? Para poder girar. Mas, mais uma vez, sem muitas vezes o registro, o controle. E aí, depois, no final de cada exercício, ficava muito difícil saber o que era dinheiro realmente meu, investido ali, aportado ali, e o que era da empresa. Aí, meu amigo, pense num balaio de gato, como a gente diz, para poder desmembrar isso, para poder organizar realmente as finanças da empresa. Então, o que é da empresa é da empresa, o que é seu, não misture as estações. Esse é o princípio básico da contabilidade. Não misturar o patrimônio físico, o patrimônio da pessoa física com o patrimônio da pessoa jurídica. Não faça isso. Se você fizer isso ou continuar fazendo isso, se você faz isso até hoje, é um tiro no pé, você pode ter certeza. Então, vale uma mudança realmente na sua maneira de pensar e principalmente na sua maneira de agir. Ao invés de enxergar você e a sua marcenaria como uma coisa só, não separe. Crie uma planilha de controle financeiro seu,
você, o seu, da sua pessoa, e crie uma planilha de controle financeiro da sua marcenaria, tá certo? São coisas distintas, são duas pessoas totalmente distintas. Eu tenho CPF, a minha marcenaria tem CNPJ. Só aí já tem a diferença, ok? Eu tenho CPF, ela tem CNPJ, então já são duas pessoas completamente distintas. Eu tenho que fazer a minha declaração de imposto de renda todos os anos, pessoa física, e tenho que fazer a declaração de imposto de renda da minha empresa, pessoa jurídica. Ok? Então, faça isso. Por mais que isso pareça clichê, por mais que isso pareça que todo mundo sabe, mas nem todo mundo faz. Por isso, é sempre preciso separar as contas dessas duas pessoas, pessoa física da pessoa jurídica. Tirando, uma boa ideia para você, por exemplo, é tirar o seu Prolabore. Institua um Prolabore para você não ficar metendo a mão no caixa. Prolabore é a remuneração do dono da empresa. Beleza? Estabeleça um Prolabore. Você tirou aquele valor, está lá, beleza, você não precisa mais estar lançando mão direto no caixa da empresa. Eu tenho certeza absoluta que se você, que é dono de marcenaria, assim como eu, fizer uso dessa sugestão, você vai passar a ter uma melhor gestão sobre a tua marcenaria, sobre o teu negócio. Certamente tudo isso sempre possibilita aumentar os níveis de faturamento com móveis planejados no teu negócio. Então, finalizando, fechando, organize a sua marcenaria e alcance resultados ainda melhores. Um negócio, uma empresa, um negócio com finanças bem organizadas, ela tem sempre muito mais chances de prosperar, de progredir, de ter sucesso do que uma empresa, um negócio que não tem, tá certo? Por isso, siga você, dono de marcenaria, siga essas dicas, siga esses conselhos, Conselhos, sugestões, e coloque o seu financeiro no lugar, coloque a administração financeira da sua marcenaria no lugar, coloque o trem no trilho, porque se esse trem descarrilhar, meu amigo, aí é complicado. Então, isso vai te dar ainda mais segurança e vai te ajudar a lucrar mais. Além de ter uma melhor gestão, vai te possibilitar lucrar mais, aumentar e melhorar os resultados da tua empresa, do teu negócio. Então, faça isso e certamente você vai ter ainda mais sucesso. Então, a todos vocês que estiveram aqui nesse episódio de hoje do nosso Jornal da Marcenaria Moderna, que teve como tema como organizar ou o que fazer para organizar a administração financeira da tua empresa, da tua marcenaria, meu muito obrigado e já fica aqui o convite, tá certo? Para que você continue nos acompanhando. Então, você que esteve aqui conosco, curtiu, curte aí, tá certo? Dá um like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo para outros profissionais do nosso segmento, para que ele, assim como você, também possa ter ainda mais sucesso no seu negócio. Muito obrigado e até o próximo episódio do nosso Jornal da Marcenaria Moderna.